Olá, olá, você que está assistindo a gente aí, internauta de todo o Brasil. O Voz TV está começando mais uma vez aqui com um programa muito especial. E hoje nós temos um convidado aqui que é Wilson Barcelos. Ele é o novo CEO da Azimut. E hoje conosco aqui também nós temos o professor Alcemário, que é economista e vai fazer parte aqui desse bate-papo muito legal. Bom dia, Alcemário. Bom, é uma alegria poder estar participando, agradecer o convite, Neto, de poder participar dessa mesa de discussão com um tema muito interessante, muito importante, aqui com o Wilson Barcelos, como já foi apresentada, com certeza vai trazer muitas informações e trabalhar um pouco essas questões do mercado financeiro, principalmente, que é a ação efetiva da Azimut Brasil. Wilson, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Voz TV. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é tudo meu, falar com vocês tão distantes, de uma forma tão fácil, conseguir estar junto da tua audiência, uma audiência muito qualificada, estar do lado do professor, com certeza a gente vai ter uma conversa muito boa, vamos tirar bons proveitos desses momentos. Obrigado a todos pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Wilson, queria aqui aproveitar, já começando já o programa, fazendo uma pergunta para você. O que vocês fazem, o que a Azimut faz e qual o nicho de mercado que vocês atuam e como é esse dia a dia da empresa? Obrigado, ótima palavra, ótima pergunta. É sempre muito bom conseguir explicar o que é a Azimut. A Azimut é uma empresa financeira, ela foi fundada pelo Pietro, na Itália. Hoje ela está em 18 países, já estamos abrindo mais dois, vamos para o 20º, uma multinacional com penetração em várias cidades e países que não é todo mundo que atinge com a forma e com a qualidade que a gente consegue atender. Por exemplo, a Azimut é uma das poucas empresas fisicamente presente na China. É muito difícil você ter um player local na China. Normalmente você opera mercado de Xangai, alguma coisa, através de Londres ou através de Hong Kong. Mas ter alguém lá dentro dá para a gente uma grande vantagem comparativa que o gestor, o portfólio manager, aquele cara que está comprando e vendendo um ativo, ele está vivendo aquela cidade, está vivendo cada momento. Essa é a cultura da Azimut. Ela se espalhou por 18 países atualmente, como disse, tentando ir para 20. E hoje temos sob nossos cuidados mais de 500 bilhões de reais espalhados pelo mundo inteiro. A Azimut Brasil, aqui, ao qual eu represento, a gente toma conta de algo próximo de 12 bilhões de reais na atualidade. A gente tem 140 pessoas trabalhando com a gente, e isso é só o começo. Não existe uma ideia da gente não chegar a 30 bi nos próximos anos. E próximos anos não é a próxima década, são próximos curtos anos. Essa é a ambição da Itália, dos shareholders que ficam na Itália, essa é a ambição do grupo aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de wealth management. Então, o que a gente faz é cuidar dos recursos das pessoas que buscam retornar o seu capital adequado a seu nível de risco. Tem clientes aqui que são clientes extremamente agressivos. E o que eles buscam? Retornos excepcionais. Para isso, eles têm uma tolerância a risco muito grande. E tem aqueles outros que gostam da preservação de capital. Eles querem ganhar da inflação, querem ganhar do CDI, mas não querem correr aquelas oscilações que o mercado de capitais traz. Entre essas duas pontas, existe um oceano de oportunidades e de perfis que a gente trabalha de forma super tailor-made. Cada cliente é um cliente de fato e para cada cliente a gente monta um tipo de estratégia. Como é bem complexo, Wilson, o mercado financeiro, entender o que o investidor deseja é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que entender que nós somos gestores de recursos de terceiros e não próprios. O dinheiro não é meu. Por mais que eu acredite que seja melhor ser mais agressivo ou ser mais conservador, não importa, até porque o mundo ele oscila e períodos você deve ser mais conservador e outros períodos você deveria ser mais agressivo. Eu não posso tomar a decisão de ser mais agressivo com dinheiro que não é meu, que não me pertence. Eu sou alguém que estou zelando pelo desejo do cliente. Então, se o cliente tem um desejo de não correr muito risco, não correr muitas chances de perda, o que eu tenho que encontrar para ele é a melhor relação
de risco-retorno baseado naquele risco que ele deseja assumir. Isso parece ser simples, mas ele tem uma complexidade muito grande, porque o cliente ele não gostaria de ter perdas muito robustas. Ao mesmo tempo, se a gente não fizer uma gestão adequada, a perda se dá pela falta de resultados que eles vão ter ao longo do tempo. Então, da mesma forma que eu não posso perder, eu não posso deixar de ganhar. Essa é a magia de uma wealth management. Entender qual é o seu limite de perda, mas entender que o cliente precisa retornar acima do seu custo de oportunidade, pelo CDI, ou inflação, ou uma inflação mais, alguma coisa do gênero. É interessantíssimo, Neto. Eu te falo que eu consegui encontrar na vida alguma coisa, qual, obviamente, eu sou remunerado para fazer, mas essa é a última linha. Uma coisa que eu sou apaixonado por fazer. E cada dia é um dia, você tem várias coisas que acontecem no mundo. Hoje o mundo está de uma forma, amanhã está de outra. Brasil é uma excelência em mudanças de rumo. A gente pode entrar nessa linha se vocês quiserem, mas tem coisa para 3 dias para a gente conversar aqui. Vamos ver o que a gente tem mais interesse em explorar. Acho que o Semário faz uma pergunta para você, Wilson. A gente sabe que investimento não tem controle absoluto, né? E é algo nada na vida tem controle absoluto. E, na verdade, quando se fala em investimento, é bastante complexo essa questão de investimento. Muitos ainda não têm esse conhecimento. Aí a Azimuth tem essa digamos assim, obrigação com o seu cliente de esclarecer isso aí de uma forma mais fácil, que ele entenda, mas isso também não impede que o trabalho da Azimuth seja um trabalho bem complexo para poder trazer resultado ao investidor, né? A complexidade ela tem que se dar para dentro de casa. Para fora de casa, ela necessariamente tem que ser simples, porque a gente não pode vender complexidade, a gente tem que vender a simplificação das coisas, por mais que elas não sejam tão simples assim. Eu quero dizer que qual é o meu papel? Eu sou CEO da Azimuth Brasil Wealth Management, mas a Azimuth Brasil Wealth Management, ela se comporta como CFO do cliente. O cliente é o meu CEO e eu sou o CFO dele. Ele determina aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. E baseado no desejo do cliente, eu busco as melhores alternativas para que o cliente tenha essa relação muito favorável a eles. Neto, a gente tem aqui dentro da nossa cabeça uma coisa que a gente chama assimetria, sempre. E nossos investimentos são sempre pautados na assimetria positiva. Ou seja, tudo aquilo que você tem mais para ganhar e menos para perder é o que a gente tenta apostar. Mas preste atenção, mais para ganhar e menos para perder. Você tem mais chance de ganhar, mas você ainda tem a chance de perder. O que a gente sabe é que a gente não sabe tudo. O que a gente sabe é que a gente não tem... Essa é a certeza. Essa é a certeza. E é por isso que a gente precisa ter a certeza de que está cumprindo o mandato que nos foi dado. E explicando para o cliente de uma forma simples, não simplória, mas simples, que o entendimento que ele vai ter dos movimentos que o mercado vai trazer para o futuro são movimentos naturais e que aquele tipo de portfólio que a gente montou para ele pode sofrer variações de naturezas específicas. E a gente tenta antecipar quais são essas naturezas, quais são os danos que pode trazer para o portfólio dele e para já prepará-los para que, se acontecer isso, calma, não se desespere. Isso faz parte do mercado. O seu imóvel, Neto, varia de preço muito mais do que você imagina. A casa de cada um que está nos ouvindo, ela tem uma variação de preço muito maior do que a gente imagina. Por que a gente não sente isso? Porque tem um vendedor, que é o proprietário, dizendo que a casa vale 10. E não que a casa vale 11, nem que vale 9. A casa vale 10. E fica 10 durante muito tempo. Mas durante muito tempo, não teve ninguém querendo comprar a casa por 10. Só comprava-se a 9,5 ou a 9. Então, qual é o preço? O preço é o preço do negócio, não o preço que você deseja vender. E o que faz com que o preço aumente ou o preço caia? Os cenários macroeconômicos. Se todo mundo tiver abundantemente rico, aquela casa, por 10, todo mundo tem dinheiro para comprar, então vou botar 15. Agora, se está num cenário completamente adverso,
ninguém está com dinheiro, todos estão com muito medo, o cenário é muito incerto, ninguém vai pagar 10 por uma casa, que as pessoas vão ter aquele desejo de ter a reserva para uma emergência. Então, se for para comprar, talvez eu compre a 7, mas a 10 jamais. Como não tem liquidez, a gente acha que não tem risco. Tudo tem risco. Todos os ativos são ativos que são quantificados ao momento do mercado. Só que por não ter liquidez, a gente acha que não tem perda. Wilson, eu vou fazer minha participação aqui com uma ação mais direta, né? Já pegando o encaminhamento dessa explicação que você coloca, porque nós vimos que, pelas informações que você acaba nos trazendo, né, e pelos estudos que nós fizemos da Azimuth, então nós observamos que praticamente estão em todos os continentes, né, faltando aí a Oceania e a África, né? Então, praticamente em todos esses continentes você está lá, inclusive o Oriente Médio. E nós estamos vendo que também, pelo volume de recursos que está sobre a gestão da Azimuth, né, você me coloca aqui que 500 bilhões de euros, um volume bastante satisfatório, maior do que o PIB de muitos países, né? De reais, né? De reais. Mas é o PIB considerado aí de vários países, né? Então, olha a responsabilidade, né? E uma projeção que você acaba nos colocando de praticamente nos próximos anos, né, de curto prazo, de médio prazo, de fazer um upgrade aí no volume de recursos aqui no Brasil, né, de 12 bilhões para 30, ou seja, crescimento de 150%, né, que é o trabalho que vocês estão trabalhando. E nós entendemos aqui, né, e observamos que vocês apresentam melhores soluções de investimento, tá? Mas isso leva em consideração algumas questões que aí eu queria que você falasse sobre as tendências, perfil principalmente, né, que é o que temos buscado aí, a gente observa na área do mercado financeiro, né, de capitais principalmente, tem que buscar isso. Você começou a falar um pouquinho, né, sobre a questão do perfil de ser mais agressivo, né, de remuneração desse capital, com certeza a expertise que você, né, como CEO e toda a equipe, nós observamos que é uma equipe, um perfil da equipe bastante competente, leva em consideração esses quesitos, né? Então, primeiro falar sobre isso e depois nós vamos entrar no cenário macroeconômico, tá ok? Vai ser um prazer. E obrigado pela oportunidade. Como que funciona a vida de um cliente quando chega aqui? Tá? Bate na porta e fala assim, gostaria de investir meus recursos. E por que Azimuth? Por que eu vou investir com vocês e não vou investir com a Goldman Sachs, por exemplo? Acho que a presença local faz muita diferença. E mais, a Azimuth, ela é um CNPJ. O CNPJ não vale nada. O CNPJ foi um contador ou um advogado que fez, ou um administrador, alguém criou esse CNPJ. O que vale dentro da empresa é o somatório dos CPFs. Aí sim que é o diferencial da Azimuth. Hoje, na nossa equipe de gestão, a Azimuth tem, dentro da sua gestora, da sua asset, ou seja, aquela que toma a decisão de comprar e vender ativos para os clientes finais, 10 integrantes, aonde esses têm experiências de mais de 30 anos em gestão de equity, em gestão de fundos multimercado, que é renda fixa, e passando pelas melhores e pelas grandes casas que a gente admira aqui dentro do eixo Rio-São Paulo. Nosso economista-chefe é um PhD e professor do INSPER, por exemplo. Então, é esse time, composto de vários outros, que a gente fala o seguinte, nós precisamos ter os melhores, porque a concorrência é muito boa. E se a gente não tiver as melhores ideias, a gente vai ficar de fora. Entre o primeiro e você está na Fórmula 1, o pole position e o último colocado, a diferença entre as voltas é de 1 segundo. E a concorrência aqui é muito parecida, ela é muito estreita. E 1 segundo faz muita diferença. 2% do CDI faz muita diferença, principalmente quando você vai levando isso ao longo do tempo. O que a gente procura? Traz o cliente, entende o cliente profundamente, faz com ele quase que uma entrevista para que a gente saiba de verdade o que se passa por trás do desejo dos clientes. Porque muitas vezes
ele não tem nem ideia daquilo que ele de fato ele vai querer, o que de fato ele vai precisar. Muita gente quer falar o seguinte, eu quero 1% ao mês e eu não quero correr risco. Hoje é muito tranquilo. Mas há 2 anos atrás, o juros estava 2%. 12% era algo inviável, a não ser que você tomasse um risco extraordinário. É um pouco dessa combinação que a gente faz sempre a 4 mãos. Convida, conversa, explica, num cenário macroeconômico, mas principalmente num cenário intelectualmente honesto. Dizer, isso dá, isso não dá. Se a gente for aqui, a nossa assimetria vai ser negativa. Eu vou ter pouca chance de atingir e muita chance de ser mal sucedido. Eu não quero o dinheiro do cliente a qualquer custo. Eu quero o dinheiro do cliente para toda a vida. E para toda a vida, você tem que ter um alinhamento com ele de muito longo prazo. No curto prazo, é sorte, é aposta. A gente não faz aposta, a gente faz investimentos. E investimento é para longo prazo. É o que nós observamos na fala anterior. Você falou de preço de oportunidade, até você fez uma figuração, né, de um bem que será colocado. Isso tudo é preço de oportunidade. E isso também leva em consideração a credibilidade que se coloca, né? Quando você fala assim, olha, são os CPFs, é a expertise dessa equipe, né, que faz com que haja realmente essa atração. O capital ele é muito volátil, né? Ele vai para onde houver a maior remuneração, né? No caso aqui você é um ganho real que se busca, né? Então tem todo esse cenário, toda essa busca que com certeza essa equipe, como você bem apresentou, né, que você coordena aqui no Brasil, e é uma filosofia, né, que você fala assim, olha, nós não queremos um cliente para um investimento, mas nós queremos que esse cliente faça parte dessa carteira, né, e que ele possa estar conosco aqui muito tempo, né, ou seja, a vida toda, né, usando aqui o termo. Então, dentro desse cenário macroeconômico, né, nessa volatilidade que a gente vê no mercado financeiro, com as crises que temos passado, o que você analisa e pode trazer para os nossos ouvintes, telespectadores, né, que vão nos assistir? Qual é a tendência com isso que nós estamos observando? Guerras, tivemos uma situação recente, né, agora aí com um pouco mais de 30 dias, que acabou afetando, né, um contexto aí muito amplo, maior do que a guerra lá no primeiro momento da Rússia com a Ucrânia, e essa questão lá de Israel, né, porque a máquina de guerra também ela tem um arrasto aí, né, e o mercado ele oscila bastante. Como é que vocês têm observado, né, esse cenário macroeconômico e qual é a orientação, para onde que está indo, qual que são essas tendências, levando em consideração esse perfil que você coloca desses clientes, que às vezes nem se conhece, e aí a importância, né, de ter profissionais qualificados, como você mesmo apresentou, que possa, inclusive, dar esse feedback a esse provável cliente que vai estar com vocês. Ótimas perguntas. Obrigado por elas também. A gente está dentro desse cenário, que é um cenário conturbado de guerra, mas esse é um cenário novo que aparece no radar dos investidores, no radar do mundo, e é isso que eu falo da equipe. Assim, por que eu acho que a gente tem uma grande vantagem na equipe? Porque a equipe que está aqui dentro é uma equipe com 30 anos de experiência, né? É uma equipe que passou por muitos cenários, por muitos envolvimentos. Por mais que o mundo esteja mais pacificado desde a Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, e a gente não houve, de fato, ao longo desse tempo, a gente pode perceber que guerras nos eixos centrais, no eixo central é muito difícil. A primeira que a gente teve agora foi Rússia e Ucrânia, as demais andaram pela periferia, pelo Oriente Médio, um lugar super instável geopoliticamente. Mas vamos falar o porquê da equipe. Você não é só mais inteligente porque você é mais preparado. Tá? As suas decisões não parecem ser mais sábias porque você se preparou mais apenas. Isso é fundamental. O preparo vem em primeiro lugar, vem acima de tudo. A falta de preparo faz com que você tome decisões erradas ao longo do tempo. Mas uma coisa que se contribui muito ao preparo é o longo prazo. São
Essas pessoas que estão se preparando ao longo do tempo, elas foram testadas muito ao longo do tempo. É o que a gente chama de experiência, preparo e experiência. E a experiência, ela estava preparada ao longo do tempo para passar por aqueles processos. É a seleção natural. Então, os gestores que nós temos hoje em dia, com mais de 30 anos de experiência, passaram por muitas crises. Eu mesmo. 95 foi a crise do México. 97 foi a crise da Ásia. 98 foi a crise da Rússia. 99 foi a desvalorização cambial. Teve o bug do milênio. 2002, o World Trade Center. E nós tivemos... 2002, a gente teve o Lula, na verdade. Assim, a primeira chegada do Lula, ele fez com que o dólar batesse, em 2002, a quase R$ 4 por dólar. E hoje nós estamos aqui, 20 de 11 de 2023. 21 anos depois, o dólar está 4,86. Olha que coisa interessante essa daqui. 21 anos atrás, o dólar era 4. 21 anos depois, o dólar era 4,86. Imagina o que aconteceu de carrego, de custo do CDI nesse período. Quem comprou aquele dólar a 4 perdeu uma oportunidade enorme de se aproveitar da renda fixa, ou se aproveitar do mercado de equity, ou se aproveitar do mercado de multimercado. Então, a paciência, a cautela em momentos de grandes dispersões de preço, tanto para cima quanto para baixo, ela vem da experiência. Ela vem de você respeitar aquilo que você criou, daquele mandato que você criou, e você ter a disciplina de saber que você montou uma estratégia que foi baseada em análises profundas e muito razoáveis. Não é porque o mercado mudou de preço que as estratégias necessariamente deveriam ser diferentes. Lógico, a gente não está aqui de braço cruzado. O tempo todo a gente está analisando as oportunidades. Em momentos a gente vai ter mais oportunidade de aumentar, em momentos vai ter oportunidade de reduzir a posição que a gente tem. Mas respeitar o mandato, respeitar as estratégias. E aí a gente passa por um novo cenário de crise agora, né? Que é o cenário de crise, sem falar da crise subprime, né? 2008. Então, no passado, o Brasil tinha uma crise na década passada, era quase que uma crise por ano. Agora, as crises ficaram mais espaçadas. Depois veio o Covid também. A diferença da crise de 2008, de 98 e de 2008, subprime, e a do Covid, foi a amplitude dessas crises, e no caso do Covid, de uma velocidade muito rápida. O mercado caiu muito, muito rápido, como a gente nunca viu no passado. Então, não é porque eu passei por uma crise no passado que eu tenho certeza como é que eu vou me movimentar na crise do futuro. Porque as crises, elas são diferentes. Elas são causadas por motivos diferentes. O ponto é que você tem que ter a tranquilidade e a paciência para passar por esses momentos sem que você coloque tudo a perder. Agora a gente está numa crise, que é uma crise geopolítica, porque a gente já viveu isso muito. Guerra do Irã, guerra do Iraque. Enfim, é uma quantidade enorme numa região que é uma região muito instável politicamente. O que acontece? Hoje estamos vivendo duas grandes guerras, né? A guerra em Israel contra o Hamas. O que foi feito não dá para ser chamado nada diferente de terrorismo. Foi, de fato, um grupo do Hamas invadindo um país, cortando as cercas e matando pessoas inocentes, que não estavam preparadas para se defender. Então, aquilo dali foi... Não tem explicação para isso, não tem nada que se justifique. E você está vendo uma outra guerra que já começou há mais tempo, na Rússia contra a Ucrânia, também por recuperação de territórios. Ambas, a justificativa são os territórios que eles entendem que lhe pertenciam. O que isso ocasiona de verdade? Isso traz para a gente, num primeiro momento, variação no preço da energia. Petróleo. Petróleo é inflacionário, porque todo mundo consome petróleo. Então, quando você tem qualquer tipo de disrupção no cenário de oferta de petróleo, o que acontece é que a demanda ela tende a ficar menor, a oferta tende a ficar menor
A demanda, teoricamente, é a mesma. Quando você tem desequilíbrio de preço, desequilíbrio de demanda e oferta, você impacta em preço. E o impacto no preço do petróleo, ele é expandido para todo o globo. Uma outra é a questão do endividamento das nações. Uma guerra custa muito caro e alguém tem que pagar para que você mantenha a guerra. Você gasta mais do que você gastaria normalmente, isso quem faz é o setor público, e o PIB daquele país tem um crescimento menor, porque como você está em guerra, nada se produz como se produzia no passado. As coisas são um estado de emergência. Você se endivida mais e cresce menos. Isso traz lá para frente consequências que é risco de default, risco de dívida, aumento do risco de cada país. Os Estados Unidos, por acaso, está dando suporte para é o grande bastião da segurança no mundo, né? Então, ele mandou porta-aviões, mandou armas, mandou uma série de coisas para Israel, assim como fez com a Ucrânia. Alguém tem que pagar essa conta. Isso custa. Isso traz mais riscos quando você fala do cenário de endividamento, na questão fiscal desses países. Os Estados Unidos é um país fantástico, assim, um exemplo, talvez o melhor exemplo que nós temos dentro desse globo. Eu sei que eles vão se ajustar mais cedo ou mais tarde, mas no curto espaço de tempo é ruim. Agora, Wilson, a gente sabe que a análise, quando se trata em economia, quando se trata em dinheiro, ela não pode ser rasa. Ela tem que ter uma profundidade, até porque o investidor, ele precisa de ter uma segurança. Aquilo que a gente já estava falando aqui, que o investidor, ele busca a melhor maneira de perder menos. Agora, nesse mundo globalizado que a gente vive, essa conexão entre o mundo, com certeza a Azimuth, por exemplo, que está aqui no Brasil também, ela tem uma informação mais conectada. Às vezes, o que está acontecendo não nada bom em outros países, a Azimuth já pode ter uma informação aqui privilegiada, nada que seja errado de privilégio fora da lei, mas aquele assunto privilegiado, até porque ela está globalizada, está em em vários países, onde pode ter aí uma praticidade, né, de poder estar prevenindo até na questão do investimento, porque vocês fazem cuidado que é do investidor. E isso aí tem que chegar na ponta para o investidor, até porque a confiança é muito importante nesse sentido, né? Eu volto ao tema do preparo, né? Eu gosto muito desse tema, porque vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Existem 3 agentes no mercado. Você tem o analista, você tem o investidor e você tem o insider. O investidor é aquele que só está colocando dinheiro, o cara não se dedicou tempo nenhum, ou não tempo necessário para fazer o investimento. Isso acontece com muita gente. Esse cara, ele jogou moeda para cima, deu cara ou deu coroa. Então, a gente retira essa amostra daqui da nossa equação, porque ela vai ficar muito mais simples dessa forma. Se o cara não teve estudo, não teve preparo, não se debruçou sobre uma matéria, jogou a moeda para cima ou para baixo, escolheu cara ou coroa, ele vai jogar 10 mil vezes, é muito provável que 5 mil vezes, ou próximo de 5 mil vezes, caia a cara e próximo de 5 mil vezes caia a coroa, é aleatoriedade. Sobrou, então, o investidor e o insider. O insider, no contexto bom da palavra, não aquele que está roubando informações, tá? Mas o insider, para mim, é aquele que estuda tanto uma tese, mas tanto uma tese, que ele consegue saber aquela tese melhor do que o analista que estudou pouco. Especialista, né? Isso é fundamental, né? Você ser insider não é que você está roubando tese, mas que você está tendo a compreensão daquilo de uma forma muito mais rápida e segura do que aquele que estudou de forma superficial. A superficialidade, uma hora vai aparecer, porque a maré vai baixar e vai subir, e é exatamente nesse momento que quem é superficial, às vezes aparece, ou quem está nadando de sunga, sem sunga na praia, diria o famoso investidor, quando a maré baixa, vai ficar pelado. Então, essa é uma decisão de risco
para todo mundo. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que conhecer muito, tem que entender que você não entende de tudo, tem que ser humilde e tem que manter as suas estratégias. Acho que essa é uma lição quando a gente fala de preparo. Tá? E aí falou preparo em vários estados, em vários países do mundo. Né? A gente tem essa felicidade de estar nos preparando de uma forma física dentro de cada país. E toda semana nós temos um comitê global, onde todos os portfólio managers eles se reúnem, hoje nós já tivemos o nosso, se reúnem para dizer o que está acontecendo, o que estão ouvindo, o que estão, a percepção de cada um, uma grande troca de informações dentro da própria casa. Isso faz com que a gente tenha melhores resultados do que a média, melhores resultados do que a concorrência. É fundamental, professor, é fundamental a gente olhar para o futuro e entender que um cliente não pode e não deve correr um risco que ele não deveria para ganhar aquilo que ele não precisa. A preservação do capital, muitas das vezes, é uma arte de você entender e explicar e convencer a pessoa, porque é muito difícil quando o seu vizinho está ganhando 3 e você está ganhando 1. Isso acontece ao longo do tempo. Mas o importante é que o seu vizinho, quando cair 12, você não vai cair 10. Você vai continuar ganhando. Vai ter aquela compensação. Entendi. Então, esses entendimentos eles são fundamentais, assim, entender o que acontece. Agora, e também tem o outro lado, né? Olha, por exemplo, você tem um cliente que ele tem 5 milhões de reais. Ele fala o seguinte, estou parando de trabalhar daqui a 5 anos e vou ter uma despesa de 100 mil reais por mês. Eu falo, cara, você tem 40 anos, vai parar com 45, 100 mil reais por mês, 5 mil reais guardado. Você vai quebrar. Porque os juros no Brasil não é suficiente para te dar uma renda de 100 mil reais por mês com uma base de 5 milhões. Fala, Wilson, mas é isso que eu tenho, é isso que eu preciso resolver minha vida. Bem, como é que a gente resolve? Ok, então vamos tomar mais risco para que a gente acumule mais capital, para que esses 5 se transformem em 10, para que os 10 seja razoavelmente possível que você tenha os seus 100 mil ao longo do tempo, ao longo da tua vida, para gozo e benefício. Então, o risco para esse cliente era não tomar risco, porque a certeza dele de não atingir os 100 mil que ele precisava depois de 5 anos era total. Então, vale muito de pessoa para pessoa, de caso para caso. Agora, a gente tem que olhar muito a questão de cenário. Tá? Eu não sei se vocês querem entrar nesse tema aqui agora, ou se eu devolvo a palavra para vocês para a gente seguir o rito que vocês programaram aí. Pode ficar à vontade, mas o Semário tem uma pergunta aqui, Wilson. Vamos ver, o Semário? Bom, eu quero já entrar nessa questão de cenário, mas quero trazer para um cenário nacional. Nós estamos aí na iminência, né, da economia, né, a gestão econômica do país, nesse contexto macroeconômico, que nós temos aí uma situação de equilíbrio fiscal, que está sendo avaliado com uma probabilidade de déficit muito além daquilo que se esperava, que estava planejado, e a reforma tributária. Como que você poderia trazer essas informações desse cenário macroeconômico com essa questão nacional, agora trabalhando o mercado interno? Como que nós vamos orientar essas possibilidades de investimento levando em consideração esse cenário? Bem, o que eu posso trazer para você é o seguinte, eu não votei no Lula, tá? Dificilmente o meu perfil eleitoral se encaixa no perfil na filosofia do que é o PT. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente das diretrizes econômicas, mas não dá para dizer que o governo Lula, através do seu ministro da Fazenda, esteja fazendo um bom trabalho. É só fazer isso. É só você dar a sinalização para o mercado que você não vai romper com os pactos. Que pacto é esse? Eu te empresto dinheiro, você me devolve o dinheiro, mais os juros que você me prometeu. Se você rompe esse pacto, você rompe a confiança dos agentes de mercado. E isso é ruim, principalmente para a população mais pobre. Vamos voltar no tempo. Lula, em 2002, quando assumiu. O Palocci era o seu ministro da Fazenda. O que ele fez foi, junto com o PSDB, da época,
alguns economistas do PSDB escrever a carta ao povo brasileiro. Naquele momento, o mercado se acalmou, porque era totalmente diferente daquilo que o Lula falava pré-eleição, ou vinha pregando ao longo da sua história. Quando você faz um alinhamento com o mercado de capitais, o maior beneficiado disso não são os banqueiros, é o povo. O povo se beneficia de uma economia estável. O político se beneficia de uma economia estável. O povo não tem ideologia. O povo vota com o bolso. Se você der uma boa situação econômica para ele, a probabilidade dele votar com você é muito grande. Foi o que aconteceu. O PT ganhou várias eleições em função do belíssimo governo que foi feito no primeiro do Lula 1. O Lula 2 não foi tão bom quanto o Lula 1, porque estava sem o Palocci governando a parte macroeconômica, mas foi bom o suficiente para eleger o PT 3, através da Dilma, que começou enfim, a levar a economia para um lado que deu o que deu. O que acontece com isso? Veio agora o PT 4, o 5, no caso, né? E o Lula 3 volta à cena. O Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro, ele fez um fato inacreditavelmente benéfico para a população brasileira, para a economia do Brasil. Pessoal, quando teve o Covid, que tirou, infelizmente, muitos dos nossos irmãos brasileiros da vida, o país estava em guerra. Era uma guerra sanitária. Todo mundo ia ficar, ninguém saía de casa. Tá? Então, isso fez com que o PIB do Brasil, naquele momento, despencasse, assim como foi o PIB no mundo inteiro. E o governo teve que dar muita ajuda para que essas pessoas que não estavam mais produzindo continuassem comendo. Foi um trabalho fantástico da equipe econômica. Fantástico. E o que mais me impressionou foi que eles conseguiram entregar, ao fim do mandato, uma relação dívida-PIB melhor da que receberam, mesmo com a Covid no meio do caminho. Nossos pares não fizeram isso. Grande parte dos nossos pares, países com a natureza de que é o Brasil, países com endividamento similares ao Brasil, gastou muito mais. Foi o governo Bolsonaro, através do ministro da Economia, entregou a bola redonda do governo PT. Era só chutar para gol. E aí o que acontece? Você vê o Lula com opiniões econômicas, macroeconômicas, eleitorais, que se manteve pós-eleição. Ou seja, você trouxe muito risco, muita incerteza, muita dúvida no governo. E o que você faz com isso? Sobe preço de juros, mais difícil dos juros cair, inflação se mantém mais resiliente, porque tem todos os impactos, o dólar sobe, porque aumenta o risco do Brasil, a Bolsa, que era uma geração de riqueza para a população e para as próprias empresas, para você poder captar de uma forma mais barata, despenca. Ele deu uma conturbada nesse cenário todo, fazendo com que tudo ficasse mais difícil, quando tudo estava muito fácil. O governo, no primeiro 3, 4 meses de governo, o Lula, no primeiro 3, 4 meses de governo, ele estava perdendo de WO. Ele perdia para ele mesmo. Não tinha ninguém atacando o Brasil. Era ele que atacava a própria situação econômica. Isso foi muito ruim. De lá para cá, o Haddad e a equipe econômica conseguiram conversar e alinhar e fizeram um ajuste melhor. Tem que ser dado por méritos a quem merece. O Haddad está fazendo um belo trabalho de conseguir convencer o PT a ter uma austeridade fiscal maior do que aquela que ela prometia em campanha. Não pode ser como eles acharam que ia ser, porque o bolso não permite isso. Por isso que eu digo que, apesar de não ter votado nunca no Lula, apesar de provavelmente eu não vou votar no Lula na próxima, eles têm posições ideológicas diferentes, há de se reconhecer que o trabalho está sendo bem feito pelo ministro Haddad. Ô Wilson, você podia abordar mais um pouquinho? Você falou um pouco da situação do Haddad frente ao Ministério, mas a reforma tributária, como está se apresentando? Você acha que aí vai aumentar a taxação de impostos, né, concentração de riquezas ou das receitas
no governo central e nós vamos ter um problema sério aí, pelo menos que se apresenta. O que isso interfere no mercado financeiro, que é o setor onde a Azimuth vem trabalhando, né, para garantir, inclusive, aí o capital desses investidores? Professor, deixa eu falar uma coisa. As pessoas entendem o mercado financeiro como grande vilão, né? E, na verdade, não é. É o mercado financeiro que promove a liquidez do mercado, é o que promove a liquidez das indústrias, é o que dá financiamento para as empresas, para que essas possam gerar trabalho. É uma tristeza quando a gente vê movimentos contrários ao mercado, porque isso aumenta o risco e aumenta o custo do país, e quem paga esse custo do país é o governo central, é toda a população através dos impostos. Você subir os impostos no país, eu acho que essa equação de subir os impostos, ela está perneta, ela não para de pé, porque é só uma parte da equação. Eu não me incomodo em pagar 50% de imposto se eu tiver do Estado todo esse payback aqui dentro. Mas a gente não tem. A gente vê o Estado sucateado, com estados violentos, cidades violentas, sem educação, sem saúde, aonde é a parte do setor privado, cabe ao setor privado suprir suas próprias necessidades. Você acha, então, que deveria subir os impostos? De jeito nenhum. Eu sou da linha liberal. Quanto menos imposto, mais próspero será o país. O que a gente está vendo aqui, claramente, é aumento de imposto para que você possa gastar mais. E o ponto não é só gastar, é no que você gasta. Quais são os incentivos que você está dando para crescimento, quais são os incentivos que você está dando para a continuidade do negócio. Estamos falando do Centro-Oeste, onde vocês estão. Está salvando o país. A forma como se trabalha aí é diferente da forma como se trabalha em outros setores, outras regiões do país. Graças ao setor agrícola, o Brasil está em uma posição muito privilegiada que outros setores da economia não estão trazendo para a gente. Se você me perguntar o que você prefere, imposto alto ou imposto baixo, não é por eu ser empresário, é por eu ser brasileiro. Menos impostos. Menos setor público. Mais setor privado. Tá. Qualquer coisa fora disso, ele vai se arrastar uma ineficiência maior na economia, e essa ineficiência se propagará durante muito tempo. Cada 1% que a gente deixa de crescer no PIB é um PIB menor que o futuro deixará de colher. Wilson, dentro dessa linha que você está conduzindo, nós tivemos problemas seríssimos no Brasil em tempos atrás, quando nós tivemos lá a instituição do Quinto, né? Aí tivemos um fato chamado Inconfidência Mineira, que a partir daí vem todo o processo, né, de independência do Brasil e tudo mais. E nós estamos aí de forma muito pacífica, né, vendo o crescimento, e aí voltando a essa questão da reforma tributária, e você toca no assunto que o setor financeiro não é vilão, ele contribui nesse processo. Com certeza, nós vamos ver os países desenvolvidos, onde você tem bolsa de valores, né, bastante atuante, investimento em ações, no mercado financeiro, da forma geral, e a nossa Constituição, ela diz que a atividade econômica está baseada na livre iniciativa. Do ponto de vista ideológico, nós vamos ver nesse governo e toda a política, né, da atuação desse viés que comanda o país, né, a partir de janeiro, eles são contrários a essa questão da livre iniciativa, e você coloca uma guerra que está sendo travada dentro do próprio governo. E o Haddad, com a equipe que tem orientado mais para o mercado, levando em consideração a existência de uma economia, e, por outro lado, você tem dentro do partido uma visão bastante estatizante, ou o Estado promotor de todo desenvolvimento, né? Ou seja, levar a população ao nível de carência, de dependência exclusiva, sendo que o mercado não está dentro de acordo com o que a Constituição preconiza. Isso também vem influenciar de forma negativa, ou não? O que você acha? Você pode nos
nos brindar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A interferência do Estado, ela traz mudança na regra do jogo. A regra de mercado, ela é a regra meritocrática, livre, onde a competição traz o vencedor. E o vencedor é bom para todos, porque se você venceu, é porque você entregou um produto melhor a um preço menor. Preço melhor. Final das contas, é isso que a gente quer como consumidor. Melhores produtos, pagando menos, não é? E quando você tem a interferência do Estado, você traz um subsídio que inibe a busca, inibe a batalha pela produtividade. O Estado não é necessário? O Estado lhe é necessário. O Estado só não pode ser do tamanho que ele é. O Estado é necessário para aquelas ações de extremo longo prazo, aonde o setor privado não tem a visibilidade, não tem a taxa de retorno adequada para poder investir. Vou te dar um exemplo. Educação. É fundamental que o Estado foque na educação. Sinceramente, larga as empresas, deixa a empresa na mão do setor privado e foca naquilo que é a base estrutural de uma sociedade, educação. Por que eu acho que o Estado vai gerir melhor uma Petrobras do que o próprio setor privado? O petróleo é nosso, continua sendo nosso. Vai ser nosso a uma quantidade de extração muito melhor, a uma empresa muito mais lucrativa, onde o Estado vai receber os dividendos por ela. Foi o que aconteceu no governo passado. Vamos investir naquilo que vai mudar e fazer a diferença no país. Não vamos investir naquilo que vai mudar e fazer a diferença para o nosso governo. Não tem que sucatear as estatais com o setor público, com o setor político, tomando conta de determinadas empresas. Foi feito no passado, a gente já aprendeu que não funciona. Vamos cometer erros novos. Erros antigos não faz sentido. É isso aí. Então, vamos investir naquilo aonde, de fato, trará benefícios para a população no longo prazo. Educação, educação, educação. O Voz TV hoje está conversando aqui, estamos chegando já ao final do nosso programa, com o Wilson Barcelos, que é CEO da Azimut. É muito importante porque nós vivemos aí uma transformações, mudança de governo novo, guerra esparramada fora do Brasil, e a gente está aí vivendo uma nova insegurança. E o Wilson está aqui mostrando para a gente um caminho para que nós possamos aí ter um pouco de segurança na questão de investimento. Agora, para encerrar, Wilson, a pergunta que eu quero fazer para você é a questão da Azimut. Por exemplo, o povo brasileiro está acostumado em investimento que já é muito conhecido, né? Poupança, aquela coisa tradicional. Azimut é um investimento curto, médio e longo prazo, até para dar segurança de perpetuação para a família, ou para o grupo continuar gerando investimento a longo prazo. O que a Azimut, qual é a forma dela levar essa informação ao povo brasileiro? Você que representa o Brasil aqui, qual a forma que a Azimut leva essa informação até para captar investidores aqui no nosso país? Olha, eu queria começar isso contando um pouco do que eu espero de Brasil. Tá? Acho que essa é uma questão super importante e que serve de base do que a gente vai falar de investimentos. E como que a Azimut vê. Eu olho o Brasil com bastante otimismo. Eu não vejo o Brasil de uma forma pessimista, como muitos dos meus colegas acabam enxergando. A nossa relação dívida-PIB com o déficit zero, ela é super estável. Os Estados Unidos está gastando 6,5% do PIB com déficit. Daqui a 2 anos, se seguir essa trajetória, a dívida americana vai ser igual à dívida da Itália. Mesmo se a grande vantagem dos Estados Unidos é que ele tem a moeda mundial, que é o dólar. Todos usam dólar para transação corrente, para transação comercial. Os Estados Unidos têm uma série de benefícios. E é só por isso que ele continua sendo o grande porto seguro de vários investidores. O Brasil tem uma área enorme, uma população que não é uma população idosa. Em algum momento do tempo essa curva vai virar, mas não é agora. Com muitas oportunidades de crescimento, com muitas oportunidades de investimento, o agro está dando um show.
O agro dá um show para o mundo inteiro. Nós somos líderes nesse setor. A quantidade... É um país que você não vê um conflito bélico na nossa região. A gente não perde para ninguém, a gente só vai perder para a gente mesmo. Então, eu acho que no cenário que a gente vive hoje, não é um cenário destrutivo. Vai ter aumento dos impostos? Com certeza vai. A gente vai gastar pior? Vai gastar pior. Vai entrar numa rota de disrupção? Eu não acredito nisso. Acredito que o Brasil tem muito poder de se autorregular e de se colocar nos trilhos se alguma coisa estiver indo muito fora do normal. E com isso, quando a gente olha um cenário como esse, eu vejo Bolsa ainda com um grande potencial. Olha, é incrível quando a gente olha, Bolsa não é Ibovespa. Ibovespa é só um índice que mede existe uma contabilidade para ele para que se meça a média das ações que estão sendo negociadas em Bolsa. Mas existem várias empresas com sucesso enorme nos seus negócios que superem muito a média dos índices. Então, o Bovespa, quanto é que vai ser? Não estou entrando no mérito do Bovespa, estou entrando no mérito de grandes empresas, muitas empresas que são extremamente bem governadas, com uma capacidade de se reinventar fantástica e em cenários extremamente conturbados como é o cenário brasileiro. Então, tem muita empresa muito barata. Muita empresa muito barata. A gente tem um nível de taxa de juros extremamente elevado. Onde no Brasil é um dos poucos que você vê a inflação cedendo há alguns meses. Então, a expectativa inflacionária que a gente tem aqui vai na contramão do que a expectativa inflacionária do mundo. Com isso, a gente vai conseguir baixar a taxa de juros de uma forma mais rápida. Quem pode atrapalhar a gente somos nós mesmos, entrando nessa questão de déficit fiscal. Para quê? A inflação, ela penaliza muito mais a classe mais pobre, a classe E, a classe D. Esse é o principal afetado por uma inflação mais alta. Se a gente quer ajudar a população, se a gente quer ter um país mais justo, que tenha um país com inflação menor. Para isso, você tem que ter alguns ajustes para serem feitos que tragam a certeza de que não adianta subir preço, que o governo central vai fazer a coisa que tem que ser feita. Se é juros mais altos nesse momento, é juros mais altos. Se é déficit fiscal zero, déficit fiscal zero. Você toma o remédio amargo nesse começo para que você possa melhorar os sintomas de crise ou sintomas doentes que a economia pode estar seguindo. Com isso, o que a gente olha? Bem, eu estou vendo que o Roberto Campos, talvez um dos melhores banqueiros centrais do mundo, foi eleito o melhor banqueiro central do mundo há 2 anos atrás, e considero que ele está fazendo um trabalho brilhante. Nós, brasileiros, devemos estar muito gratos ao Roberto Campos e à política monetária que ele está fazendo. Apesar de ser ruim para o curto prazo, ela é boa para o país no longo prazo. Então, a gente começa a ajustar os aspectos macroeconômicos para que a gente possa sair na frente dos demais países. Saiu Wilson? Como eu falei, a questão do Haddad, está fazendo realmente um bom trabalho junto com o Banco Central na questão fiscal, e com isso a gente olha um mercado que é um mercado, se tudo permanecer como está, benéfico para o Brasil. E o Brasil vai ser o grande vencedor no médio prazo se a gente conseguir manter essa estabilidade macroeconômica, essa estabilidade fiscal que a gente espera. O que eu olho para o Brasil? Olha, eu tenho uma taxa de juros que ainda é muito elevada e com uma tendência de queda muito clara, porque a gente vai estabilizar. O que pode impedir a gente de ir para um cenário mais benéfico de taxa de juros mais baixa, que é o que todos nós queremos, todos nós banqueiros queremos uma taxa de juros mais baixa, porque é assim que você consegue investir em outros tipos de produtos que têm muito mais valor agregado do que só comprar um CDB para os nossos clientes. Bem, e com uma taxa de retorno muito maior do que o CDB de atual. Bem, o que a gente vê? Você tem alguns cenários internacionais que são preocupantes. A inflação americana, que há dias atrás deu sinal de estar arrefecendo também, o que é muito bom para o país, e você viu o preço do dólar saindo dos 5,13 para os 4,88, 4,87 que está negociando agora. O globo, ele trabalha de forma conjunta.
Isso não quer dizer que a gente não deva deixar de fazer o nosso trabalho e esperar que o país vizinho ou o país central faça o seu trabalho para que a gente tenha o benefício. Se a gente fizer o nosso dever de casa, deixar o país preparado, vai ter uma janela extremamente positiva para o Brasil, que não tem risco geopolítico, não tem nenhum tipo de problema macroeconômico de forma estrutural, como o nosso vizinho da Argentina tem, como a Venezuela tem, como a América Latina, a sua alguns países da América Latina possuem. Então, olhar para frente, olhar para o Brasil com muito otimismo, sabendo que a gente vai ter muitos benefícios de estar investindo dentro do Brasil. Voz MT está falando aqui com o Wilson Barcelos, que é o CEO, né, CEO do Azimut. E você falando aí do Roberto Campos, Wilson, só para lembrar, o Roberto Campos é neto do ex-senador Roberto Campos, que foi senador aqui para o Mato Grosso, ex-ministro aí do Brasil, né? Mas nós queremos aqui agradecer a sua participação aqui no programa Voz TV, Wilson. Mato Grosso conectando aí direto aí com a Azimut, uma empresa multinacional, trazendo as informações aí ao povo de Mato Grosso e ao povo em geral. A sua participação aqui foi muito importante, foi um bate-papo muito informativo. Eu tenho certeza que os nossos internautas que estão aí assistindo este programa, não sei a hora que vai estar assistindo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas com toda certeza vai ter muito proveito. Aqui eu quero agradecer a sua participação aqui no Voz TV, quero agradecer também aqui a participação do Ocemário, professor Ocemário, economista aqui de Mato Grosso, ex-secretário de Estado, ex-vereador pela capital. Eu quero aqui, primeiro, dar o meu agradecimento aqui ao Ocemário. Ocemário, muito obrigado pela sua participação aqui no Voz TV e na entrevista aí do nosso amigo Wilson Barcelos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradecer o conhecimento e a informação. Essa fonte de conhecimento, né? Que foi nos trazido. Muito obrigado, Wilson, por ter nos trazido aqui conhecimento, informação e parabéns mesmo, tá? Sucesso a todos nós nessa jornada. Vai reforçar o convite para ele vir a Mato Grosso? Está feito o convite agora ao vivo, né? Eu fiz o convite para o Wilson que possa vir aqui nos brindar com a sua presença, né? E com certeza aqui chegando nós vamos manter uma programação junto à universidade, né? Para que você possa contribuir conosco também. Eu quero agradecer a Wilson. Um estado que elegeu como senador o Roberto Campos, nosso pai da economia liberal no Brasil, que entre 1917 até 2001 pôde estar entre nós, só engrandecendo. Vai ser um grande prazer ir aí estar com vocês e conhecer mais de perto esse povo. Muito obrigado também pela participação. Se eu puder deixar uma mensagem final para todos os brasileiros, não desistam do Brasil. O Brasil é um país fantástico, com oportunidades fantásticas, e a gente tem muito aqui para fazer. É importante a gente retornar para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu, nos proporcionou, o país nos proporcionou, a gratidão por isso, e dizer que, se tiver um país para apostar no futuro, tenho certeza que o Brasil não deixará de ser uma das grandes apostas. Economia vai e vem, política vai e vem, mas a estrutura do país está forte. Então, apostem no Brasil. Eu quero agradecer aqui, o Wilson, a sua participação e dizer aí aos empresários, ao brasileiro que conheça a Azimut, né? Vai lá, faça uma visita, pesquise pela internet, que você vai estar aí, quem sabe, aumentando o seu capital e resolvendo o seu problema financeiro. Muito obrigado, Wilson, pela sua participação aqui no programa Voz TV, pelo site Voz MT. E as portas estão sempre abertas aqui, assim que tiver qualquer novidade, pode contar aqui com o nosso programa em Mato Grosso, porque nós estamos falando hoje em nível nacional. Que bom, né, Ocemário? Muito obrigado mais uma vez e que você, internauta que está assistindo este programa, não sei o horário, pode assistir por qualquer uma das nossas redes sociais, tanto pelo Instagram ou pelo site Voz MT.